No vídeo de hoje você vai aprender quais são os melhores questionários para você usar no paciente com dor de coluna, o porquê usar cada um deles, o que cada um significa, e no final eu vou te dar um exemplo prático de como usar eles para ajudar a definir o que você vai fazer para cada paciente de dor lombar, individualizando o tratamento para cada um. Olá, meu nome é Gabriel Pionte, eu sou fisioterapeuta com pós-graduação em ortopedia e formação completa em osteopatia. Eu trabalho com coluna há mais de 5 anos. Por que você deveria usar questionários nos seus atendimentos? Os questionários, eles são feitos para você conseguir ter mais informações sobre o seu paciente de dor lombar e com essas informações, além do seu atendimento ficar mais profissional, mais individualizado, mais criterioso, você também consegue produzir no seu paciente um impacto em relação à mensuração. Pensa no seguinte: todo profissional da saúde, quando você vai fazer uma avaliação, ele normalmente tem um exame, ele tem uma ressonância magnética, ou ele tem um exame de sangue que tem dados concretos da situação atual dele. E dentro da fisioterapia, se você não usa questionários, muitas vezes você vai observar que falta um pouquinho desse dado numérico para você conseguir apresentar os problemas para o seu paciente. Pensa no seguinte: você avalia um paciente com dor lombar e você, no olho, muitas vezes você é muito experiente com atendimento de dor lombar, você até consegue entender que a lombar dele está disfuncional, falta função naquela coluna. Porém, se você chegar para o seu paciente e falar simplesmente que ele está com a coluna disfuncional, essa é uma informação que fica totalmente vaga. O paciente não consegue entender o grau de limitação que ele está, mesmo que ele esteja com dor, ele esteja alterado, mas ele não consegue observar isso. O principal mensurador de melhor ou pior do paciente vai ser dor. E dor é um aspecto totalmente interpessoal e subjetivo. Então, você não pode deixar que a sua avaliação seja subjetiva. Muitas vezes você vai observar a melhora e se você não tiver um dado concreto, a percepção de melhora do paciente também pode ser subjetiva, porque a sua avaliação foi assim e ele não vai conseguir entender com clareza a evolução do tratamento. Então, na hora que você apresenta dados concretos de como está a função daquele paciente, ou você está disfuncional e você tem um valor concreto disso, você consegue apresentar melhor para o seu paciente a sua evolução e isso melhora o seu atendimento, melhora a visão que o seu paciente tem de você, ele tende a ter uma confiabilidade melhor no que você vai apresentar. Até mesmo para propor tratamento, você tem que ter uma base de dados para você conseguir afirmar o porquê o tratamento do paciente vai ser longo ou vai ser curto. Então, se eu viro para um paciente e falo que o tratamento dele vai demorar mais de 2, 3 meses, eu preciso ter dados concretos que vão me apontar isso. Eu preciso ter dados de prognóstico, ou seja, eu conheço o tipo de problema dele e eu sei, em média, quanto que dura esse tratamento. Eu preciso apresentar esse dado e mais que isso, se eu tiver um dado numérico que mostra que ele vai ser um paciente de longo prazo, isso também reforça o que eu vou falar. Então, saindo da premissa que todo paciente de coluna vai ter sua individualidade, vai ter um tratamento específico, né? A gente precisa usar alguns questionários para ter dados e conseguir nos ajudar a definir qual vai ser o tratamento ideal para esse paciente. E, inclusive, esses dados também vão servir para melhorar a nossa confiabilidade, nossa relação entre paciente e terapeuta, e para nós termos dados mais precisos até mesmo para poder apresentar para ele. Não só para ele, mas também para outros profissionais médicos. Quando você entra em contato com outro profissional, seja médico, seja educador físico, e você tem dados numéricos apresentando melhora, piora, como está o quadro atual do seu paciente, você ganha credibilidade. Então, quais são os questionários que você mais vai utilizar para um paciente de dor lombar, os que eu recomendo você utilizar, que vão te ajudar nisso? O primeiro deles é o mais padrão, que é o EVA, né? O EVA, muitas vezes, todo profissional de fisioterapeuta conhece o EVA, porque ele é facilmente apresentável e facilmente aplicável dentro da nossa faculdade, dentro do nosso dia a dia, tá? Muitas vezes ele é aplicável sem nem mesmo ter um questionário específico, né? Normalmente de boca a boca. E o EVA, o mais importante para ele não ficar um questionário totalmente solto, você precisa de parâmetros, tá? Então, na hora de aplicar o EVA, você vai ter que escolher 2, 3
questões funcionais, para você conseguir mensurar esse EVA, para ele conseguir de fato ter uma credibilidade. Então, você não chega perguntando para o seu paciente de 0 a 10 qual é a pior dor que você tá, né? Você tem que colocar um contexto. Então, no momento da crise de dor, no ápice de dor, entre 0 e 10, sendo 10 a pior dor que você sentiu na vida, quanto que era essa dor que você sentiu? Né? Agora você já colocou um contexto. Outro contexto que você pode colocar é na hora de abaixar para pegar algo no chão, que normalmente o paciente ele vai, na anamnese, ele vai relatar quais são as principais queixas dele. E aí você identifica a queixa motora que ele coloca, e às vezes ele vai colocar para você que ele sente muita dor na hora de levantar, ele sente muita dor na hora de abaixar para pegar alguma coisa no chão. E aí você faz o questionamento. Na hora que você realiza esse movimento de flexão de coluna, na hora que você realiza esse movimento de agachar, na hora que você realiza esse movimento de levantar da cadeira, de 0 a 10, qual é o seu nível de dor, considerando 10 a pior dor que você já sentiu na sua vida e 0 ausência de dor. E aí você consegue gerar um EVA com mais credibilidade. E aí você vai anotar EVA. Eu indico para você escolher 3 contextos para você mensurar o EVA, e aí sim, esses 3 contextos você vai reavaliar constantemente ao longo da progressão do tratamento. Eu diria que o EVA você pode reavaliar de semana a semana para você ir notando progressão. Você não é sábio você fazer a progressão do EVA sessão a sessão, porque alguns pacientes não vão ter uma melhora expressiva rápida, tá? Várias condições de coluna, você vai precisar ter esse paciente com tratamento por um tempo, tá? E é muito bom você entender isso, porque essas condições que elas têm melhoras de longo prazo, você vai precisar orientar o paciente também, além de conhecer, orientar o paciente em relação a isso. Uma forma para você ter mais contexto para o paciente de EVA é você usar o questionário breve de dor, tá? Que é mais ou menos o EVA, só que ainda você tem algo onde ele pode desenhar a área da dor e ele tem várias perguntas onde contextualiza um pouco mais o EVA. Então, o inventário breve de dor, ele pode ser uma boa opção para você utilizar quando você quer contextualizar um pouco mais o sintoma de dor do seu paciente. Ele é um pouco mais, você vai demorar um pouquinho mais para aplicar ele, tá? Ele te traz muito mais informação do que só você usar um EVA básico. O outro questionário, ele é o OD, né? Utilizando o OD, você vai ter um dado numérico que ele vai dizer para o paciente o quanto disfuncional ele tá de dor na coluna, tá? Então, eu usei aquele exemplo anteriormente de falar de disfunção, e aí, com o OD, você vai ter um dado, de fato, que vai dizer que você vai conseguir afirmar para o paciente que, ó, você está com a coluna disfuncional. O OD, ele vai te dar um número de 0 a 100, normalmente uma porcentagem, tá? Cada porcentagem respectiva vai responder um nível de incapacidade da lombar, sendo 100 totalmente incapaz e 0 ele não tem incapacidade alguma, tá? E a ideia é que você consiga inicialmente abaixar 12 pontos, tá? Então, independente de onde o paciente vai estar em nível de disfunção, se você reduzir 12 pontos na escala do OD, você já está fazendo um ótimo tratamento. E aí, se você conseguir abaixar esse valor numérico de 20 para baixo, sendo o ideal 12 pontos para menos, tem estudos que mostram que a partir de 12 pontos, a disfunção na lombar que esse paciente sente não vai impactar em nada no dia a dia dele, na rotina. Então, basicamente, se você quer zerar completamente o problema dele, você apresenta a esse paciente e fala que coloca como meta a disfunção dele deve apresentar uma pontuação abaixo de 12. Porém, se esse paciente vem com 40 pontos para você e você consegue reduzir de 10 a 15 pontos, levando ele para 30, 25, por exemplo, reduzindo 20 pontos, você já tem um excelente tratamento, uma excelente evolução e a percepção do seu paciente vai ser grande em relação a isso. Então, eu colocaria 2 metas, abaixar de 10 a 20 pontos, independente da onde esse paciente vai estar. E a meta número 2, que aí seria uma meta de alta para você conseguir dar alta para esse paciente, é basicamente você
falar para ele que a ideia é que ele reduza a pontuação abaixo de 12. E o outro questionário para você utilizar em pacientes com dor lombar é o Start Back. O Start Back ele é feito para identificar se esse paciente ele tem altas chances de cronificar a dor. Cronificar a dor é quando a dor dura muito mais tempo do que ela deveria. Ou seja, existem pacientes que têm condições de dor que ele tem um alto risco, seja por aspectos psicológicos, sociais desse paciente, seja por próprio prognóstico dele, ele vai ter altas chances de ter essa dor por mais tempo do que ele deveria, tá? E você precisa identificar se esse paciente ele tem essas chances, porque dependendo de onde esse paciente está, o tratamento dele pode ser mais curto, médio tempo ou mais longo. Os pacientes que têm a maior chance de ter dores crônicas, eles vão ser pacientes que vão precisar de mais atenção, um atendimento mais longo, um atendimento mais bem estruturado, pensando ali acima de 3, 4, 5 meses, tá? O paciente de médio tempo, a gente pode imaginar um tratamento de 3 a 2 meses, e um paciente que tem uma pontuação baixa no Start Back, a gente imagina que vai ser um paciente que fica um mês e meio, muito provavelmente no consultório, tá? Então, você usar o Start Back, ele vai te dar um valor fiel do quanto tempo vai demorar a reabilitação desse paciente, e isso pode ser usado de forma argumentativa na hora de apresentar a sua estratégia de tratamento. E integrando todas essas informações. Inicialmente, numa avaliação, você precisa identificar se esse paciente inicialmente é para você. Então, você vai ter o farol verde, amarelo, vermelho. São as bandeiras do qual você vai identificar esse paciente. A bandeira vermelha, você triou red flags, você triou as bandeiras vermelhas e identificou que esse paciente ele corre um risco urgente. E aí ele precisa ser encaminhado por um médico ou para fazer uma abordagem de urgência ou para fazer uma examinação neurológica um pouco mais especializada para conseguir descartar hipóteses mais severas. O paciente que nós fisioterapeutas vamos atender são o paciente amarelo e o paciente verde, né, que tem condições que nos permitem estar fazendo a reabilitação com ele. E aí, a partir daí, a gente escolhe esse paciente verde e amarelo e a gente vai ter 3 situações onde a gente pode trabalhar com ele. Modulação de sintomas, incapacidade alta, estados dos sintomas voláteis e a dor alta e moderada. Esse cara aqui, ele vai ter o OD em grandes valores, tá? E o EVA, ou o questionário breve de dor, também alto, né? A gente irá fazer modulação de sintomas, então mobilização, técnicas de tração, a gente vai orientar o repouso ativo e exercícios de preferência direcional. O paciente que ele tem um meio termo entre incapacidade e dor, a gente vai tentar trabalhar mais com eles exercícios sensórios motores, exercícios de estabilização, de flexibilidade. Então a gente já parte para condutas mais ativas no tratamento de dor lombar. E o paciente que ele tem uma baixa incapacidade e ele tem baixa ponto de dor, a gente vai tentar focar mais em exercícios de força, a gente vai usar exercícios focados na prática esportiva dele muitas vezes, vamos trabalhar exercícios aeróbicos, né? Melhorar a questão de coordenação motora. É interessante entender que isso muitas vezes vai ser a primeira abordagem que você vai escolher, mas às vezes o paciente ele vai chegar num grau vermelho de modulação de sintomas e ele vai ter que passar por todo esse processo de modulação de sintomas, depois ele vai evoluir para controle de movimento, depois ele vai evoluir para otimização funcional, né? A ideia é que ele passe por toda essa esteirinha, né? Mas é interessante você, na primeira sessão, já saber aonde você vai encaixar esse paciente. E essas técnicas que eu coloquei ali, por exemplo, na questão de modulação de sintomas, preferência direcional, tração, são técnicas que você vai escolher baseado no subgrupo que você avaliou a cada paciente, tá? Para você entender mais como você avaliar e como escolher melhor essas técnicas de subgrupo, eu vou deixar o link do meu curso, onde eu ensino como você, além dos questionários, como você avalia todos esses subgrupos, avalia quais abordagens específicas você fazer para cada paciente e não só entender como avaliar, mas entender também como tratar. No curso tem técnicas, mobilizações, exercícios que você vai poder fazer para cada paciente de dor lombar e assim você vai conseguir com sucesso individualizar o seu tratamento. Acesse o link que vai estar no comentário fixado e na descrição
para conhecer o método Lombar 3C, que é o meu curso gravado. E aí, você sabia como que você utilizaria todos esses questionários? Você conhecia esses questionários? Sabia como usar? Deixa aqui nos comentários se você teve alguma dúvida. Se você gostou desse vídeo, se ficou até aqui, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Toda terça-feira, às 8h30, a gente tem aulas ao vivo, gratuitas. É só você se inscrever no link na descrição para você entrar no nosso grupo de avisos, onde eu aviso quando vai começar as aulas e vou enviar o link, envio também o tema das aulas lá e alguns materiais de suporte. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.